É difícil, né? Nós vivemos num mundo caído. Jesus é Deus. Então até isso aqui foi mencionado aqui, essa questão de Jesus sendo Deus ou não sendo Deus é uma questão fundamental. Porque você vai entender o amor de Deus por você quando você entende quem Jesus é. É fundamental essa questão. Não é uma questão teológica, é uma questão muito prática. Então vamos lá. No 8º capítulo de 1 Coríntios, ou seja, 1 Coríntios 8, versículos 4 a 6, diz assim. Podemos até abrir ali para você acompanhar. 1 Coríntios 8. Diz textualmente, a partir do versículo 4: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. Quem é Deus? O Pai. De quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. A Bíblia está declarando que quem é Deus aqui? Deus Pai. Amém? Nós temos que entender o que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que Deus Pai é Deus. Efésios, um pouquinho mais para frente, capítulo 4, versículo 6. Efésios 4, 6. Aí está implícito que há um só Deus e Pai de todos, não é? O qual é sobre todos e por todos e em todos. Há um só Deus. Ele está falando no começo do versículo 4, agora a mesma coisa se aplica no versículo 6, esse verbo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, mais para frente, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Entende isso? A gente não pode negar que esses versículos estão se aplicando ao Pai. Porém, há versículos que se aplicam ao Filho. O mais conhecido deles, que eu acho que todo mundo conhece, está logo no Evangelho de João, no seu primeiro versículo. Evangelho de João, capítulo 1. Então, eu citei para vocês 3 versículos. Eu posso até citar mais um. João 17,3 fala assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus falando, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas agora vamos ver versículos que falam da divindade de Jesus. No princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. E o Verbo estava com? E o Verbo era? Jesus é Deus, segundo esse versículo? Sim. Isaías, capítulo 9. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu. Está falando de quem? Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Vamos ler juntos? Maravilhoso, Conselheiro, bem forte esse, hein? Deus forte, depois Pai da eternidade, Príncipe da paz. O que você acha desses títulos a respeito de Jesus? Jesus é Deus? Ele é Deus. Romanos, capítulo 9. Então veja que você pega no Velho Testamento, você pega no Novo Testamento, versículos que falam do Filho, falam de Jesus, que Ele é Deus. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo reconhecendo aqui a divindade de Cristo. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1.
Hebreus faz a divisão entre as cartas de Paulo e as demais cartas, certo? Onde terminam as cartas de Paulo, começa Hebreus. E depois vem as cartas de todos os apóstolos. Hebreus capítulo 1, versículo 8. A declaração de Deus a respeito do Filho. Mas do Filho diz, quem diz? Deus. Ó Deus, Deus falando do Filho. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Deus glorificando o seu Filho, Jesus. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 5. Esse não estava aqui na minha listinha, mas vamos ler. Versículo 23, ou desde o 22. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Olha a profundidade desse texto. Para que todos honrem o Filho, assim como honram quem? O Pai. Quem honra o Filho, não honra o Pai. Alguém poderia dizer, para que todos me honrem como Deus Pai é honrado? Eu poderia dizer isso? Poderia ou não? Você poderia? O arcanjo Miguel poderia? Ninguém poderia. Ao contrário, em Hebreus fala, para que todos os anjos de Deus o adorem. Jesus recebeu a adoração dos anjos, recebeu a adoração dos discípulos, recebeu a adoração de Tomé, ao final ali da sua paixão, recebeu a adoração, nunca disse, isso está errado. Porém, quando se ajoelharam diante de Paulo, quando se ajoelharam diante de Pedro, quando se ajoelharam ali diante de João, ali o João se ajoelhou diante do anjo, todos eles falaram, levanta daí, porque isso não está certo. Jesus recebeu a adoração, Jesus é Deus. Então, como é que você explica essa questão de Jesus ser Deus? Como é que você entende isso? Primeiro, vamos entender a palavra homem. Depois a gente vai entender a palavra Deus. O que é um homem? Alguém pode dizer, o homem é um ser humano do sexo masculino. Está correto isso? Está correto isso? Correto. Mas eu também posso dizer assim, no sentido lato sensu, o homem está destruindo a natureza. Simboliza, isso significa que só homens estão destruindo a natureza? Não, homens e mulheres estão destruindo a natureza. Estou falando de homem assim. Entendeu isso? Eva era homem ou mulher? Mulher. Mas abra lá em Gênesis, capítulo 5. Versículo 1 e 2. Este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Os abençoou e chamou o seu nome de Adão, no dia que foram criados. Agora, há outras versões aqui. O que significa a palavra Adão? Homem, em hebraico. Se você não acredita em mim, então pega lá no Google Translator, Google Tradutor, põe homem e traduz para hebraico. Aí clica lá para você ouvir. Vai aparecer em letras hebraicas, que seria da direita para a esquerda. Adão. E algumas Bíblias trazem já. No dia que foram criados, Deus o chamou homem. Não há humanidade só uma pessoa no sexo. Já falamos isso. É dioica a humanidade. O homem e a mulher são os dois vasos onde Deus colocou a humanidade. Você está entendendo? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu poderia dizer o seguinte: se vem aqui, por favor. Esta é a minha esposa, linda, maravilhosa. Meu nome é Ricardo. Como é que é o meu nome? Meu nome é Ricardo Nunes. O nome da minha esposa é Sibeli Nunes. Sibeli Nunes, tudo bem. Mas para os efeitos práticos agora é Sibeli Nunes. Aí eu vou dizer assim:
Cibele está com Nunes, Cibele é Nunes. Está errado isso? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nós somos, não somos a mesma pessoa, mas somos uma unidade. Aos olhos de Deus é uma só carne. É isso que você entende? Somos um casal, somos um. O casal é uma figura imperfeita de Cristo e a igreja, e também pode ser uma figura imperfeita de Deus Pai e Deus Filho, porque ela, por fato de Eva ter saído de Adão, ela porventura é um ser humano inferior? Pode ser que ela é um homem diminuído, um homem que tem algum problema? Pode falar isso? Nunca. A mulher é tão ser humano quanto o homem. Jesus foi gerado. Jesus foi gerado. O senhor está ótimo. Jesus foi gerado. Deus falou assim: eu hoje te gerei. Jesus foi gerado na eternidade. A Bíblia fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus falando para Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Ele olha para ele e fala: eu estou tanto tempo com vocês, você ainda não me conheceu, quem me vê a mim vê o Pai. Jesus é a expressa imagem de Deus Pai. Ele é exatamente igual ao Pai em todas as coisas, sem tirar, sem colocar. Ele é eterno como o Pai é eterno. Ele é poderoso como o Pai é poderoso. Ele é forte como o Pai é forte. Ele é sábio como o Pai é sábio. Ele é o Pai da eternidade. Então não tem cabimento dizer assim: será que teve um tempo em que Jesus não existia? Porque Jesus foi gerado na eternidade, sempre existiu. Não cabe na nossa cabeça isso, mas ele sempre existiu. Deus gerou Jesus na eternidade, antes da criação do Cronos. Tic-tac, tic-tac. Não tem tempo, é fora do tempo. Por isso também não tem cabimento você perguntar: mas aonde Jesus foi gerado? Não tem lugar. Deus é atemporal, Deus é adimensional. Deus está além do tempo, está além do espaço. Por isso a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que buscar as figuras corretas para a gente entender quem Jesus é. Mas a gente sabe que isso é tudo imperfeito. A mente humana não vai conseguir determinar quem Jesus é. Mas quem olha para Jesus, vê o Pai. Porém Jesus, que é Deus, igual ao Pai, se submete ao Pai em todas as coisas. Voluntariamente, Ele se fez carne, atendendo à vontade de Deus, e se fez homem. E por isso, nessa condição que nós encontramos em Mateus capítulo 4, Ele foi tentado. Ele abriu mão das suas prerrogativas de Deus para viver limitadamente como homem, sem dar uma carteirada. Durante todo o seu ministério, Jesus poderia, a qualquer momento, Ele nunca abandonou o seu poder. Ele voluntariamente abriu mão dele. Entende a diferença disso? Entende a diferença disso? Digamos que você seja uma autoridade e que pelo fato de você mostrar a autoridade, você é liberto de uma situação injusta, mas você não usa aquela sua carteirada. Você vai apenas naquela sua argumentação. Você é preso e você é torturado, mas você não tira a carteirinha para falar. Sabe com quem você está falando? Jesus nunca fez isso. Ainda que pudesse, a qualquer momento. Então Deus é tão Deus como Deus Pai. Qual é a grande questão? A grande questão de tudo que nós perguntamos aqui no começo sobre a nossa tribulação é a seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho perfeito, poderoso igual a Ele, para se fazer carne. E sendo feito homem como nós, limitado, Ele voluntariamente se fez carne. Nós pregamos uma vez sobre isso no Natal. E o nome que se dá a essa humilhação de Cristo, que Ele fez, de sendo Deus se fazer carne, é kenosis. Lembra disso? Filipenses capítulo 2, versículos 4 em diante, diz assim:
E vem de encontro com aquilo que o irmão Roberto leu no começo do culto. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós, agindo assim, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que Jesus não se preocupou com aquilo que era dele, mas ele se preocupou conosco. Quando Jesus assumiu uma tribulação de ir para o deserto e ser tentado pelo diabo, ele estava assumindo a nossa briga, a nossa dificuldade, o nosso problema, a nossa morte. Ele estava ali começando o ministério, mas que na verdade já começou quando ele, saindo da eternidade, e a eternidade é a eternidade, meus irmãos. Ninguém pensa que Jesus aprendeu alguma coisa durante o Velho Testamento, porque não é, foi ele que criou os céus e a terra. Quem se manifestava ali era Jesus. Depois a gente pode mostrar isso daí, eu vou entrar nesse processo agora. Mas a manifestação de Deus em todo momento é o Deus Filho se manifestando ali pelos homens. Mas ele deixou a sua glória e se fez como um de nós. E se fazendo como um de nós, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Qual é a importância disso? A importância disso é o seguinte: esse deserto é o meu deserto. Esse deserto é o seu deserto. Esse deserto é a nossa sequidão. É a nossa vida aqui na terra difícil, em que os elementos se levantam contra nós. Não é fácil. Você tem que matar um leão por dia. Você tem que lutar para você vencer. E você pensa, eu estou sozinho, porque o diabo quer colocar 3 mentiras no seu coração. A primeira delas é: Deus não ama você. A segunda delas é: você não vale nada. E a terceira é o seguinte: as suas necessidades se viram, porque ninguém se preocupa com você. Então, o que o homem faz nesse deserto? Quando ele ainda acredita nessa mentira de Satanás, ele pensa: eu estou sozinho nesse deserto, e o diabo ainda me ataca, porque ele pode nem conhecer o diabo, mas ele sente a dificuldade de cada dia, e ele tenta apagar, matar aquela sede que ele sente, com o quê? Com aquilo que o mundo dá. O que é que o mundo dá? O mundo dá um prazer passageiro, que é das drogas, que é do sexo, ou é das compras, não é? A pessoa vai, faz uma dessas coisas e se sente bem por um tempo, e depois se sente mal, porque vem como ela anda contra a vontade de Deus, buscando satisfazer, e naquilo que não dá satisfação, ela ainda no final sente culpa. Eu não sei quantos que aqui pularam o carnaval na sua vida. Alguém já pulou o carnaval aí? Eu podia dizer o seguinte: quando você chega de um negócio desse aí, você bate sua cabeça no travesseiro, você está feliz? Você está realmente feliz? A tua carne pode ser que tenha se satisfeito com um monte de coisa, mas você está feliz? Está em paz? Aquilo que o mundo dá, a glória humana, o homem correndo atrás do vento, isso nada pode satisfazer. Por isso que o homem é angustiado. Mas nesse deserto em que você se encontra, saiba o seguinte: Deus ama você e mandou Jesus para alcançar você aí no seu deserto. Jesus veio, a primeira coisa que ele fez, sendo Deus com o Pai, igual ao Pai, na glória, na bênção, ele se fez homem, e sendo achado na forma de homem, se humilhou, foi lá, se batizou, nunca pecou, mas foi lá para cumprir toda a justiça, recebeu o Espírito Santo e foi direto para o deserto, passar 40 dias e 40 noites sem comer, e depois teve fome. Jesus vai se encontrar, é o emissário do Pai, para abençoar você e enfrentar aquele que mantém você cativo, que é o diabo. Jesus chama para si a confusão, porque o diabo te mantém cativo. Jesus fala: larga ali, ó, vem comigo, vem comigo.
Mas Jesus não vai todo paramentado, como se Deus e o diabo teriam condição de Jesus como Deus, na força que ele tem, original, vencer o diabo. Não seria nem, mal comparando, seria como um elefante esmagar uma formiga, daquelas bem pequenininhas. Mal comparando, não tem cabimento a comparação. Por isso Jesus se humilhou, e é como se ele fosse para um jogo de basquete com Michael Jordan, vou anão, cego de um olho e com uma perna a menos, e assim eu vou ganhar. Ele veio na nossa condição de pobreza, porque a nossa condição da carne é assim, irmão. A carne, ela é imperfeita, ela não pode nada, mas Jesus veio assim, assumindo a nossa condição de ser humano, para vencer o diabo. E quais as armas de Jesus para vencer o diabo? Primeiro, submissão total ao Pai, obediência. Então a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é o seguinte: essa é a receita de nós nos tornarmos ali, grudarmos em Jesus, naquilo que Ele faz, e temos a nossa libertação. Como Jesus fez? Jesus foi e se batizou. Jesus, não tendo nenhum pecado, se submeteu à justiça, falou para que se cumpra toda a justiça. Quem é que daqui não pode dizer que não tem pecado? Mas nós devemos obediência ao Senhor, então nós devemos nos arrepender. Cada dia nós temos, para termos vitória na nossa vida, nós temos que fazer que nem Jesus, cumprir toda a justiça. Todos os dias, tem lá na orientação para a oração: arrependa-se de qualquer pecado que o Espírito Santo traga à sua mente. É a sua profilaxia diária. Você precisa ter essa obediência ao Pai. O diabo é sutil. Ele vai colocando você em situações de tentação, e você precisa dar alerta. O adultério, ele não acontece de uma hora para outra. Não é que um belo dia a pessoa acorda e fala: um belo dia para eu cometer um adultério, eu vou adulterar. Ninguém faz isso. O adultério começa com uma picada leve de uma serpente, só que essa serpente dá uma picada que causa um certo prazer para a pessoa, como o bicho do pé causa para o matuto que lá no mato tira o bicho do pé porque ele fica lá sentindo a coceira. Como se fosse uma cobra sutil que gruda e causa um prazer, mas vai injetando veneno. Aquele moço lá me falou palavras bonitas que meu marido não me disse. Ou aquela moça olhou para mim do jeito que a minha esposa não me disse. Nunca me olha. E a coisa vai andando. No outro dia, em vez de uma palavra, são duas, um pouco mais ousadas. E a coisa vai andando, e o veneno vai sendo injetado. Cumprir toda a justiça significa: você tem que olhar nas mínimas coisas, porque o diabo trabalha com cunhas. Ele vem e você vai dando brecha, ele vai colocando cada vez cunhas maiores e outras cunhas, e quando vai ver, está todo farrapado a vida. Até que o momento vai chegar em que a ousadia vai ser maior. Vai se aproximando do precipício, quando vai ver, está escorregando ladeira abaixo de uma forma que não segura mais. Por isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter um temor de Deus tão grande como Jesus mostrou, de ir lá e se batizar em obediência a toda a palavra. Ele não tinha pecado, mas ele foi lá e se batizou. Você que já é batizado deve também fazer a mesma limpeza todos os dias em arrependimento, olhar o seu coração. E não se engane, aquele jacarezinho pequenininho que entra, vira um jacarezão. Porque a cobra que era lá no Gênesis, virou o Leviatã, que é o jacaré no meio da Bíblia, e virou o que no final? O que era no final? Um dragão. Então a primeira coisa é essa. Segunda coisa, logo que Jesus, quando ele se batiza, o que acontece com Jesus? O que acontece com Jesus, irmãos? Quando você lê um pouco antes aqui, no capítulo 3, Jesus se batiza e imediatamente ele vai conduzido para o Espírito pelo deserto.
Mas o que antes acontece? Acontece que o Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba. A nossa vitória é igual a de Jesus. Jesus está mostrando o caminho. Arrependa-se, seja batizado e receba o quê? O Espírito Santo. A nossa vida de vitória, para tornar os desertos secos em terras férteis, passa pelo arrependimento, passa pela confissão, passa por receber o Espírito Santo. Nós devemos cultivar. O Espírito Santo foi dado por Deus para estar no meu coração, no seu coração. Você sabe disso? Você não pode ter uma vida vitoriosa sem se arrepender cada dia, sem manter comunhão com o Espírito Santo. Essa comunhão com o Espírito Santo, ela é fundamental para mim e para você. Senão, sabe o que acontece? A nossa vida, ela entra numa religião. Tudo que Deus não quer é religião. Tudo que Deus não quer é você esquentando o banco e você vindo de domingo a domingo e fazendo tudo diferente lá fora, tendo uma vida de deserto. Deus não quer isso para mim, não quer isso para você. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Eu não vim para que vocês tenham morte, não é isso que ele disse? Ele falou: eu vim para que vocês tenham vida. E vocês tenham que vida? Vida em abundância. É aquilo que flui. Jesus se batizou, Jesus foi batizado do Espírito Santo. E como homem assim, ele foi para o deserto. No deserto, a terceira coisa que ele fez. O que ele fez ali? Jejuou. Jejuar é depender de Deus. É muito mais do que passar fome. Eu pediria para que nesse próxima vez que nós oferecêssemos ao Senhor coisas realmente que valessem. Vamos evitar o engano da carne que fala assim: eu vou tirar as gorduras e as coisas que engordam, e aí ao mesmo tempo eu aproveito e emagreço. Isso não é. Você está aproveitando. Você está fazendo dieta, não jejum. Então, ou vou tirar alguma coisa que você nem usa. Nós devemos oferecer a Deus em primeiro lugar o nosso coração. Se o nosso coração não é ofertado a Deus, não adianta a gente tirar alimentos. Eu preciso, em primeiro lugar, junto com o jejum, eu devia fazer umas coisas sem omitir aquelas, não é? Então, eu tenho que entregar o meu coração ao Senhor em obediência total. Sondar o meu coração e falar: em que área eu não estou obedecendo a Deus? Em que área eu não estou obedecendo a Deus? Em que área eu estou sendo relapso? Eu estou sendo duro com os outros, estou usando de misericórdia, estou sendo avarento, estou sendo egoísta, estou sendo invejoso, estou sendo carnal, lascivo. Que área que eu estou desobedecendo a Deus? Estou vendo que não deve, não estou tratando minha esposa como deveria, não estou tratando meus filhos, não estou tratando meu marido, estou sonegando ao meu marido alguma coisa que deveria dar a ele. Então, a entrega do coração em primeiro lugar. E o jejum é isso. Eu depender de Deus, eu entregar ao Senhor a minha vida, a minha subsistência. E em quarto lugar, o que Jesus fez, é que usou a palavra para vencer todas as astutas ciladas do diabo. Você e eu seremos vitoriosos, e o nosso deserto vai mudar quando nós vencemos o diabo. Jesus foi para cima do diabo, não temeu, e ele venceu. Olha o que acontece no versículo 11. Então o diabo, podem abrir a Bíblia, por favor, Mateus capítulo 4, versículo 11. Então o diabo, vamos falar juntos. Então o diabo o deixou.
diabo o deixou. Por que o diabo deixou? Porque ele já tinha acabado com Jesus, ou o contrário? Jesus tinha vencido ou o diabo tinha vencido? O diabo tem que sair da sua vida. Não é quando ele faz você pecar, porque aí do lado ele sai mesmo, ele sai e fica dando risada. Caiu de novo, fica rindo de você. Você pode até ouvir a voz dele. Quantas e quantas vezes eu não ouvi? Caindo e o diabo rindo, e eu lutando contra aquela tentação, aquela coisa, até que Deus me deu vitória. E ele, pum, dá vitória para você, porque você se sente liberto, você não está cativo. Mas há um jeito de você combater. Você tem que fazer como Jesus fez. E mais, Jesus está do seu lado. Sempre. Você nunca está sozinho. Nesse deserto seu, se você abre seu coração para Jesus, você nunca vai estar sozinho. Agora, ainda eu quero falar o seguinte. Essa questão da nossa tribulação, nós estamos no mundo. As armas do diabo são as tentações. Quando a pessoa é tentada para fazer a vontade do diabo, é o propósito dele que vai acontecer. O propósito do diabo acontece na vida dos incautos. O propósito do diabo acontece na vida dos descrentes. O propósito do diabo acontece na vida da maior parte da população do mundo. Jesus disse que a porta era larga. A maior parte das pessoas dormem. E o diabo acaba com elas. Aquelas que são despertas, que se deixam despertar, essas combatem contra o diabo foge delas. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não sai porque ele já não tem mais nada que fazer. Como o Roberto fala, não adianta, o diabo, o bêbado, nem o diabo quer, porque não dá para usar mais, já está caído lá. Quando a pessoa caiu no adultério, já está lá. Um amigo meu, amigo nosso, que a gente conhece, o que acontece? Foi tentado. Ele sabia que estava sendo tentado, porque ele tinha se convertido, casado, e foi uma ex-namorada dele lá, procuraram com uma saia aqui. Ele sabia o que ela estava buscando, só que ele foi dando trela. Quando ele viu, ele estava com ela. Ele ainda estava no quarto com ela quando ele ouvia a risada do diabo. Trouxa. Aí, já tinha ido. E o diabo rindo, tinha ido embora porque ele tinha vencido. Ganhando o quê? A vida dele. Estava nas trevas. Pela misericórdia de Deus, que é poderoso para restaurar, mas nós temos que fugir das consequências dos nossos atos. Isso é uma destruição. A destruição do lar é como uma bomba atômica. Quando o átomo se dissolve, há uma explosão tremenda, não há? Quando a família se dissolve, há uma explosão tremenda. Por isso a família é uma coisa muito importante. Mas olha o restante do versículo. O diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus foi servido. Eu tenho para mim que a fome de Jesus ali foi servida ali pelos anjos. Ele poderia usar o seu poder, mas ele não fez. Os anjos serviram. Deus enviará o suprimento para você, e o seu deserto vai ser um outro tipo de deserto. Porque andar com Deus, meu irmão, é ser suprido por Deus. Você não foi chamado para ser o perdedor. Você não foi chamado para ser um derrotado. Mas essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não espere que não haja tentações e tribulações, porque justamente Deus usa a igreja para massacrar o diabo. Como é que ela massacra? O diabo vem com as suas tentações e a igreja passa por cima. O diabo vem com as suas tentações e a igreja passa por cima. O diabo vem com as suas propostas, com as suas tentações, mas a igreja escolhe Deus e ela passa por cima. É isso que eu e você temos de fazer. As tentações estão aí, mas pensa no amor que Deus tem por você, que Ele deu o seu próprio Filho, perfeito, um com o Pai, imaculado, para fazer carne e morrer no seu lugar. Ele que veio entrar no seu deserto. Feche seus olhos um pouco, queria orar com você. Quero perguntar
Em primeiro lugar, aqueles que ainda não têm Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você, meu amigo, assim como eu, assim como todas as pessoas que estão aqui, nasceram com um deserto, com uma necessidade imensa, e que não tem suprimento nesta terra. Talvez você tenha tentado suprir a sua carência interna com muitas coisas que o mundo oferece. Mas eu quero falar com você que não está satisfeito com isso e sabe que isso não pode satisfazer. Eu quero dizer para você que Deus enviou Jesus para morrer